Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, graças te damos pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração seja dada a Ti. Quero agradecê-lo por me permitir ter vida, por me alcançar com o dom da vida, por mais uma vez me permitir ter a honra e o privilégio de aprender com a Tua palavra. O Senhor é bom e a misericórdia do Senhor, ela dura para sempre. Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, quero pedir que, mais uma vez, o Senhor nos alcance com a Sua bondade, com a misericórdia do Senhor, nos alcançando com a presença maravilhosa do Teu Espírito Santo. Pai, o Senhor é bom e a misericórdia do Senhor dura para sempre. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, peço que o Senhor vá de encontro a cada necessidade, a cada coração, a cada família. Pai, vai de encontro às minhas necessidades e de encontro com a minha família. Pai, vai de encontro às necessidades de cada um dos Teus filhos e de seus familiares. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu te peço que as Tuas bênçãos nos alcance, que a Tua bondade e misericórdia nos alcance. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, como um Pai, cuide de nós como filhos e como filhos, que possamos nos comportar em obediência ao nosso Pai. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo eu te peço e por fé quero agradecê-lo. Amém e graças a Deus. Bom dia, bom dia, bom dia, povo lindo do meu coração. Como que vocês estão? Eu estou aqui na luta para tentar entrar no YouTube, porque não está querendo entrar de novo. Ô Jesus bom. Bom dia, povo lindo do meu coração. Como que vocês estão? Espero de coração de que vocês estejam bem. Que alegria entrar nesta linda quinta-feira na sua companhia. Entrar na presença de Deus juntamente na sua companhia é uma alegria, é um prazer. Quero agradecer a Deus por este tão rico privilégio, ser grata por tudo quanto Deus tem feito por nós. Conseguimos chegar na quinta-feira, dando glória misturado com aleluia. Conseguimos chegar em mais um dia na companhia maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Por aqui, na cidade de Hortolândia, São Paulo, está frio. Pois é, tá frio por aqui. Por aqui tá frio, ainda continua frio. E estamos aqui então lutando debaixo do frio, mas lutando, sempre aqui na companhia do nosso Pai. É sempre maravilhoso, mesmo independente do tempo, calor, frio, nevando, chovendo, né? Independente do tempo, sempre com Jesus, porque com Jesus a gente vai longe. Com Jesus, a gente enfrenta a tempestade. Com Jesus, a gente enfrenta o deserto. Com Jesus, a gente enfrenta qualquer gigante. Com Jesus, nós enfrentamos o que quer que for. Sempre na companhia maravilhosa do nosso amigo, do nosso irmão Jesus Cristo, do nosso Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer a Deus por nos permitir chegar até aqui. E aí, como que passou de ontem para hoje? Passaram bem? Espero de coração que tenha dado tudo certo. Por aqui, tudo bem também, graças a Deus. Vamos fazer com que este dia fique ainda melhor? Porque tem como ficar melhor? Claro que tem. Sempre tem como ficar melhor. E nós fazemos ficar melhor quando intercedemos uns pelos outros. Eu intercedo por ti, você intercede por mim e juntos vamos vencendo para a glória de Deus. O primeiro bom dia de hoje, o primeiro a paz do Senhor de hoje, vai para a minha linda Rosana, falcão do meu coração. Bom dia, bom dia, bom dia, minha princesa. Como que você está? Espero de coração de que você esteja bem. Que alegria poder ter um rico privilégio. Perdão, irmãos. Eu tô cuidando do meu esposo que tá gripado. Eu acho que a gripe tá querendo me pegar, mas tá repreendido, que ela não pega eu não. Nome de Jesus. Minha linda Rosana Falcão do meu coração, bom dia, bom dia, bom dia. Como é bom ter o privilégio de interceder por ti, pela tua casa, pela tua família. Como sou grata a Deus pelo privilégio
de ter esta oportunidade. Entro diante da presença do nosso Pai, entro diante da presença do nosso Deus e intercedo pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Peço que a presença maravilhosa do Pai esteja constantemente contigo, através do Espírito Santo de Deus. Peço a Deus que continue te alcançando com as bênçãos, que todas as áreas da sua vida sejam guiadas e dirigidas pela mão de Deus. Peço a Deus que continue trazendo paz, harmonia, alegria, realização de promessas, cumprimento de promessas. Peço a Deus que continue alcançando a sua vida com livramentos, alcançando a sua vida com proteção, que haja saúde, alegria, que haja o cumprimento da palavra de Deus na tua vida e na vida de todos aqueles que te cercam. Saiba que você é uma bênção, é um presente de Deus para mim. Você é uma pessoa que nós temos o prazer de estar por perto. O seu amor, o seu carinho, né? É sincero, é puro, e que o Senhor te conserve sempre assim, pura, né? Pura, limpa, limpos de mão e puro de coração. Aqueles que são limpos de mão e puro de coração, é sempre maravilhoso estar por perto, porque são pessoas justas, são pessoas que amam a Deus, são pessoas que permitem que a palavra de Deus se faça presente na sua vida ao ponto de o seu coração estar limpo, que você continue esta pessoa abençoada que você é. Você é especial, você é única. Nunca deixe ninguém te convencer do contrário. A sua presença é maravilhosa, a sua companhia é maravilhosa, porque é sincero. Você é uma pessoa limpa de mão e puro de coração. Que o Senhor te conserve sempre assim, esta pessoa pura, esta pessoa íntegra, esta pessoa que ama Deus, esta pessoa que sempre tem algo bom para dizer. Tem pessoas que às vezes não têm muitas coisas boas para dizer, mas você sempre tem algo bom, você sempre consegue enxergar algo bom, mesmo quando as coisas não estão indo lá muito bem. Que o Senhor te conserve assim, esta mulher segundo o coração de Deus, esta esposa companheira, esta mãe amável, que você continue sendo este presente de Deus. Hoje, apenas agradecê-lo por me permitir usufruir um pouquinho deste carinho, deste amor. Claro que a gente não consegue se ver todos os dias, não temos a oportunidade de estarmos lado a lado, mas todas as vezes que Deus me deu a oportunidade, sentir o seu carinho, sentir o seu amor, faz toda a diferença na vida daqueles que têm o privilégio de viver ao seu lado. Que Deus te abençoe e te conserve exatamente assim, do jeitinho que você é, única. Deus te abençoe, meu coração. Você é especial para mim. Hoje é aniversário da minha linda Rosana Falcão? Claro que não, mas aqui não precisa ser dia do aniversário para a gente pedir a Deus paz, alegria, bênçãos sem medidas, recalcadas, sacudidas, transbordantes sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. A minha linda Rosana Falcão tá sozinha? Já quero pedir perdão aos irmãos que forem entrando aqui. Eu não estou conseguindo entrar no YouTube, tá bom? Estou tendo uma dificuldade por causa aqui da internet que não quer entrar, mas os irmãos que estiverem entrando aqui, eu não estou no YouTube por este motivo, mas depois eu compartilho aqui o devocional com os irmãos do YouTube, com os irmãos do Facebook, e vai dar tudo certo para a glória de Deus. Bom dia para minha linda Rosana Falcão, mas bom dia também para a minha linda Graça Salles. Bom dia, minha princesa. Como é que você está? Espero de coração de que você esteja bem. Bom dia para Paula Silva. Bom dia, minha princesa. É uma alegria estar na sua companhia. Bom dia para a minha linda Eni Gomes do meu coração. Bom dia, bom dia, bom dia. Você está bem, minha princesa? Espero de coração de que você esteja bem. Bom dia e a paz do Senhor para Luane Alves. Bom dia, minha princesa. Como é que você está? Espero de coração de que você esteja bem. Bom dia e a paz do Senhor
Para o vereador Nego, bom dia! Que prazer ter a sua companhia. Que Deus abençoe você e toda a sua casa. É uma alegria ter a sua companhia por aqui. Que Deus abençoe. Deus abençoe ao vereador Nego. Deus abençoe também a minha linda Rosana Falcão, que foi a primeira que recebeu bom dia. Bom dia para minha linda Nizete Maria. A paz do Senhor, meu coração. Bom dia. É uma alegria também ter a sua companhia. Bom dia e a paz do Senhor para minha linda Maria Lucena do meu coração. Te amo, minha princesa. Que alegria, você não conseguiu estar lá no YouTube, mas está aqui juntinho conosco. Gratidão, minha princesa, um grande beijo para você, um abraço para toda a sua casa. Bom dia para a linda Nizete. Deus abençoe, minha princesa, a paz do Senhor. Bom dia e a paz do Senhor para Ti, ô C7, bom dia, Ti. Não sei se é Ti de Tiago, não sei se é Ti de Timóteo, não sei se é Ti, mas o Ti tá aqui. Bom dia, Deus abençoe. Bom dia e a paz do Senhor para o meu amigo Helenildo. Bom dia, meu amigo, como é bom ter a sua companhia. Que Deus abençoe você e toda a sua casa. Bom dia e a paz do Senhor para todos os meus irmãos do YouTube. Deus abençoe. É uma alegria estar na companhia de cada um dos irmãos. Que Deus abençoe. Vamos então mais uma vez juntos nos reunir para mais um momento de crescimento da palavra de Deus. Vamos ouvir o que Deus tem a falar aos nossos corações. Bom dia e a paz do Senhor para Carlos Santos Barbosa. Bom dia, meu companheiro. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a linda Paula Silva. Bom dia, minha princesa. Sois bem-vinda em nome de Jesus. Bom dia para a minha linda Patrícia Prado. Sois bem-vinda, minha princesa. A casa é nossa. Que Deus abençoe a todos os meus irmãos. Se esta live chegar até você pela manhã, bom dia. Se chegar pela tarde, uma boa tarde. Se chegar à noite, uma excelente noite. Se chegar pela madrugada, uma boa madrugada na companhia maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Vamos então continuar com o nosso devocional para a glória de Deus. Vamos recapitular. Nesta semana estamos com o tema ceifeiros. O que significa ceifeiros? Pessoas que se colocam à disposição para trabalhar no reino de Deus, para trabalhar na seara, para trabalhar para o nosso Deus, né? Ceifeiros são pessoas que se colocam à disposição e é Deus que direciona os passos, é Deus que confia a cada um de nós uma missão, uma responsabilidade, né? Nós aprendemos na segunda-feira que o papel dos ceifeiros, um dos papéis, né? Tem algumas funções. Uma das funções são pessoas capacitadas com conhecimento bíblico para trazerem ensinos dentro das sinagogas. Ensinos estes que não é ensinos que o povo quer ouvir, mas ensinos que vêm da parte de Deus para suprir as nossas necessidades. Então, por que é difícil encontrar ceifeiros para ministrar dentro das igrejas? Porque muitas das vezes profeta de casa não tem honra, porque muitas das vezes o povo quer ver sinais, prodígios, maravilhas e Deus tem ali às vezes um ensino para trazer. Às vezes, por que é difícil encontrar ceifeiros para ministrar na verdade, verdadeiros ceifeiros dentro das sinagogas? Porque o próprio povo quer matar quem traz a verdade. Muitas das vezes o pregador vem, traz a palavra, traz o ensino, ou às vezes o vaso de casa vem, traz o ensino, traz a palavra e as pessoas não querem receber. Acha, se revolta, se ira, acha que a pessoa está pregando, está sendo indireta, que a pessoa está usando o púlpito para lançar indireta. Não é indireta, é ensino da palavra de Deus. Jesus Cristo sofreu com isso. Jesus Cristo dentro de Nazaré, na sinagoga de Nazaré, foi trazer um ensino de que a igreja precisava e a igreja não recebeu. Por quê? Queria que acontecesse em Nazaré o que aconteceu em Cafarnaum. Sinais, prodígios, maravilhas. Às vezes convidamos um pregador para que haja salvação de almas, batismo com o Espírito Santo, curas, e não acontece isso, aí você fica lá todo chateado, irado. Por que não aconteceu? Por que não aconteceu? Porque a palavra não depende do pregador, a palavra depende de Deus. É Deus que traz a palavra. Se Deus quiser abrir os céus para
manifestar a sua glória, amém. Mas se ele não quiser e quiser trazer um ensino, ele vai trazer. E isso não é culpa do pregador. E muitas das vezes o pregador nem é convidado de novo para pregar, porque não satisfez ali, né? A vontade do povo, não satisfez a vontade aí das pessoas. Por isso que é difícil achar ceifeiros. Mas precisamos de verdadeiros homens e mulheres de Deus, com conhecimento da palavra de Deus, para pregar a verdade e trazer ensino para as vidas que estão dentro das sinagogas. Porque ceifeiros, a sua função é alcançar vidas, é alcançar almas. E alcançamos vidas dentro das sinagogas. Alcançamos vidas também lá fora, aquelas pessoas que estão perdidas. A palavra de Deus nos diz que ceifeiros também têm a função de trazer o evangelho, né? O conhecimento do evangelho do reino, trazer ao conhecimento das pessoas a existência de Cristo, a existência do reino de Deus, a existência da graça, a existência da salvação, a existência da vida eterna. A palavra de Deus nos ensina que o ceifeiro tem a função de levar o conhecimento do evangelho. Mas por que é difícil ter ceifeiros à disposição para pregar o evangelho? Porque não é fácil. Você pregar o evangelho é mexer no vespeiro, é você incomodar o inferno. O inferno fica alvoroçado, o inferno fica inconformado. E aí ele se levanta de tudo quanto é jeito. O que acontece com aqueles que começam a ministrar o evangelho para resgatar as almas do inferno, para trazer para a maravilhosa luz? Acontece que o inferno se levanta e você é preso, você é açoitado, você é muitas das vezes morto, você é perseguido e acontece isso. A palavra de Deus nos ensina que e também, irmão, quando Pedro e João conseguem ali, através do evangelho, alcançar uma vida com um grande milagre, que é aquele milagre que acontece na porta do templo Formosa, vai dizer que ficaram inconformados e prenderam alguém por pregar o amor, prender alguém por pregar a salvação, prender alguém porque acabou de fazer algo bom para alguém, trazendo esperança para alguém. Não faz sentido, mas é o que vai acontecer com aqueles que pregam o evangelho. Serão perseguidos, serão odiados, serão maltratados, serão presos, açoitados, até mesmo mortos por amor ao evangelho. A palavra de Deus nos diz que é difícil encontrar ceifeiros porque missionários, um homem e uma mulher que se dedicam a pregar o evangelho, eles não têm uma vida financeira estável, vive totalmente na dependência de Deus, totalmente na dependência de Deus. Veja que quando aquele homem que está na porta formosa, ele pede algumas esmolas para Pedro e João, ele diz assim: me dê uma esmola. Mas a resposta de Pedro e João é: nós não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos nós oferecemos. Um missionário e uma missionária não vai ter uma vida financeira estável, não vai ter muitas das vezes tudo o que eles querem, mas tem algo muito melhor, tem a salvação, tem uma palavra de esperança, tem uma nova perspectiva de vida para aquelas pessoas que estão totalmente entregues à perdição. O Senhor Jesus Cristo diz que Pedro e João falam: não tenho prata, não tenho mal, o que eu tenho eu dou. Levanta e anda em nome de Jesus, é em nome de Jesus, levanta e anda. Porque se você perguntar para mim, se para uma pessoa que está à beira do abismo, uma pessoa que está prestes a tirar a sua vida porque está atormentado, se você chegar numa pessoa que está totalmente sem perspectiva de vida e perguntar: você quer dinheiro ou você quer uma nova vida, uma esperança, uma nova perspectiva? Ela falou: eu quero uma perspectiva, eu quero vida nova, eu quero transformação, uma vida transformada. Se você chegar numa pessoa mais rica do universo, esta pessoa pode ter dinheiro, mas se ela não tiver paz, se ela não tiver esperança, ela não tem nada. Ela pode ser a pessoa mais rica do universo, mas se não tem uma esperança, tem pessoas podres de rica, mas está ali sofrendo com uma enfermidade que não tem cura, a medicina não traz cura, e ela quer uma nova ela quer esperança, ela quer perspectiva. Então se você chega com uma palavra de esperança, ela quer esperança, ela quer alegria, ela quer paz, ela quer ter a certeza de que ela terá uma vida eterna e não uma vida de perdição eterna. Então o missionário, irmão, sem filhos é difícil porque não tem uma vida estável, ele se entrega totalmente, ela se entrega totalmente em
se preocupar, em amar as almas, né? Então, ser ceifeiros é ter amor por pessoas, é amar as pessoas, é se importar com as pessoas. Ser ceifeiro é abrir mão, muitas das vezes, do seu tempo para se dedicar a alguém, para visitar alguém, para poder ir de encontro à necessidade de alguém. Então, ser ceifeiros precisa se compadecer, precisa amar. E quem é que quer abrir mão da sua dor para poder curar a ferida de alguém? Quem é que quer abrir mão das suas próprias necessidades para suprir a necessidade de alguém? Quem é que quer abrir mão do seu conforto para poder trazer um alívio para alguém? Muitos não querem, muitos se preocupam consigo mesmo, se preocupam com as suas feridas, se preocupam com o seu tempo, se preocupam com o seu bem-estar, se preocupam com a sua... não se preocupando com o próximo. Mas a missão e a responsabilidade de todo cristão é amar a Deus acima de todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Se eu não tiver amor, eu não vou conseguir ceifar, eu não vou conseguir ser um ceifeiro, porque este ceifeiro da seara é uma pessoa que trabalha sem esperar nada em troca, é uma pessoa que trabalha sem esperar um retorno financeiro, é uma pessoa que trabalha e não espera um retorno do homem, uma honra, um reconhecimento. Muitas das vezes fazemos as coisas por reconhecimento, mas este ceifeiro que o Senhor Jesus Cristo diz em Mateus no capítulo de número 9, são pessoas que fazem por amor, sem esperar nada em troca. Quando você trabalha numa empresa, você recebe o salário. Quando você trabalha em qualquer outro lugar, você aguarda um retorno. Mas este ceifeiro aqui faz sem esperar nada em troca. Ajuda sem esperar um obrigado. Faz por amor. Quem faz por amor já recebeu o seu galardão, irmão. Já cumpriu, porque para ele satisfação é ter ajudado, satisfação é ter estendido a mão, satisfação é ter tirado uma alma do inferno e trazido para a maravilhosa luz. Satisfação, irmão, é isso, ter ajudado alguém sem esperar nada em troca. E quem é que hoje quer fazer alguma coisa sem receber alguma coisa em troca, né? Ninguém. Muitas das vezes ajuda, porém sem receber. Às vezes quer receber algo em troca, quer receber likes, quer receber tantas coisas, né? Mas o Senhor está dizendo, nesta semana, estou precisando de ceifeiros. Ceifeiros estes que trabalham na minha seara por amor, por compaixão, por se compadecer e não esperando nada em troca. Bora então para o devocional diário de hoje, em nome de Jesus? Bora sim, bora. Consegui, irmão, eu acho que eu vou conseguir entrar no YouTube. Acredito. Se vai cair, eu não sei. A paz do Senhor para todos os meus irmãos do YouTube. Consegui aqui, pela bondade do Senhor, entrar no YouTube. Vamos começar agora o nosso devocional diário. E o versículo diário de hoje está em Mateus capítulo 9, versículo de número 36. Mateus, capítulo de número 9, versículo de número 36. Já lemos o versículo 37, já lemos o versículo 38 e hoje vamos ler o versículo de número 36, porque nesta semana estamos com foco em Mateus capítulo 9, do versículo 35 ao 38. Aonde fica Mateus? Mateus é fácil, irmão. Fica depois de Malaquias e... depois de Malaquias e antes de Marcos. Achou? Lê comigo. Não achou? Tem problema não. Nós vamos ler juntos. Abra o teu coração, abra os teus ouvidos e permita que o Espírito Santo de Deus fale contigo. Mateus capítulo 9, versículo de número 36 vai dizer assim: E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados, errantes, como ovelhas que não têm pastor. Vou ler de novo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. A palavra de Deus vai nos ensinar que para que você seja um ceifeiro, você precisa ter compaixão. Você precisa se compadecer. Caso contrário, você não vai conseguir se tornar um ceifeiro da seara do Pai.
né? Ter compaixão, se compadecer, se colocar no lugar da pessoa. Você vê uma pessoa enferma e você não se conforma em não fazer nada. Você estende a mão, vai lá, faz uma oração. Você, Senhor, me capacita, me enche aqui da autoridade e me ajude a ajudar o meu irmão. Uma pessoa que você vê totalmente ali, possessa por espíritos malignos, se compadecer. Uma pessoa que você vê totalmente perdida nas drogas, na prostituição, você se compadece. Você vê uma pessoa totalmente perdida, uma pessoa totalmente dominada por Satanás e seus demônios, por este mundo, e você não se conforma. Se compadecer é não se conformar e fazer alguma coisa. Amém? Então os ceifeiros, Jesus Cristo, ele não se conformava. Quando ele chegava em um lugar e tinha alguém enfermo, ele não conseguia ficar indiferente. Quando ele chegava na casa de alguém e sabia que alguém estava enfermo, ele não chegava e falava assim: nossa, coitado, né? Coitada, né? Nossa, mas olha, Deus vai dar vitória, né? Não, Jesus Cristo fazia alguma coisa. Se chegava na casa de Pedro e a sogra dele estava enferma, ele não ficava lá quietinho, não. Ele ia lá, colocava a mão e curava a sogra de Pedro. Se ele passava na rua e alguém gritava: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, e ele também não ficava indiferente ao clamor de alguém. Ele atendia o clamor. Quando ele chegava em algum lugar, quando ele chegou no tanque de Betesda e viu aquele homem que há tantos anos estava ali, mas não tinha ninguém, mas a perseverança daquele homem e a insistência de permanecer ali, tendo a esperança de um dia conseguir que alguém lançasse ele dentro daquele poço, ele se compadeceu e trouxe vitória para aquele homem. Então Jesus Cristo não era uma pessoa indiferente. E muitas das vezes somos indiferentes. Muitas das vezes a gente sabe que tem alguém enfermo, mas ficamos indiferentes. Sabemos que está alguém internado e ficamos indiferentes. Sabemos que tem alguém preso, ficamos indiferentes. Sabemos que tem alguém atormentado e ficamos indiferentes. Então, o Senhor nos convida para nos compadecermos, para que nós possamos, ajudar estas pessoas de alguma forma. Jesus Cristo sempre se colocava à disposição das pessoas. Certa feita, Jesus Cristo chega na cidade com os seus discípulos. Então se deparou com uma mulher que tinha enterrado o marido, agora está enterrando o filho morreu, ela ia ficar totalmente sozinha. Jesus Cristo, ao entrar naquela cidade, aquela mulher não pediu ajuda, aquela mulher não clamou, aquela mulher não gritou, aquela mulher apenas estava ali sentindo a dor da perda, mas Jesus Cristo, ao olhar, não ficou indiferente. A palavra de Deus diz assim, que se eu posso ajudar e não ajudo, eu peco. Eu tenho que estender a mão, eu tenho que fazer alguma coisa. O poder não é seu, mas você serve um Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Você não tem o domínio de todo o poder, mas Jesus Cristo tem. O nome dele está acima de todo nome. É no nome dele que você ora e as enfermidades vão embora. É no nome dele que você expulsa os demônios. É no nome dele, é em nome dele. Então, você não tem, mas serve um Deus que tem. Então hoje o Senhor nos convida a ter compaixão, a nos compadecer, a nos colocar no lugar da pessoa. Se é você acamado, se é você hospitalizado, se é você preso, se é você totalmente entregue nas drogas, se é você uma pessoa totalmente entregue ali, o que é que você gostaria que as pessoas fizessem por você? O que você gostaria que fizesse por você? Então faça pelas pessoas também. Ser um ceifeiro é difícil achar, porque são poucos os que se compadecem, são poucos os que sentem compaixão, são poucos os que se colocam no lugar da outra pessoa, são poucos que amam, são poucos que se importam, são poucos que querem fazer alguma coisa, porque na sua grande maioria nós nos preocupamos conosco mesmo, nos preocupamos com os nossos, nos preocupamos com a nossa família, pedimos oração muitas das vezes pelos nossos e nos esquecemos de nos compadecermos por aqueles que não são. O Senhor te convida a sentir compaixão. Quando Jesus Cristo olha para a multidão e vê aquelas pessoas totalmente perdidas, totalmente desamparadas, naquele tempo a medicina tinha até um certo alcance, eram limitados, não tinha não tinha hospitais direito, não tinha instrumentos medicinais, não tinha, enfim, hoje você vê uma farmácia em cada esquina, hoje você vê também postos, postos de saúde, tudo bem que estão precisando
de melhorar, mas a vitória é nossa. Vamos continuar orando pelos nossos governantes. A palavra de Deus vai nos dizer que naquele tempo ainda era pior. Então Jesus Cristo dá uma olhadinha e fala: meu Pai, tem de misericórdia. São ovelhas que parecem que não tem pastor, totalmente perdidos, totalmente desorientados, ninguém estendendo a mão, ninguém ajudando, ninguém se compadecendo, ninguém fazendo absolutamente nada. Então Jesus Cristo olha e sente compaixão, ele se compadece, se coloca no lugar daquelas pessoas, e Jesus Cristo sempre fazendo algo para que a vida daquelas pessoas se tornasse melhor, né? Mas vamos lá. Por que é difícil achar ceifeiros para impor as mãos sobre os enfermos e serem curados, e também expulsar todos os espíritos malignos que as atormentam? Por quê? Nesta semana estamos aprendendo as funções dos ceifeiros. Aprendemos no versículo de número 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas. É uma das funções dos ceifeiros. Também pregando o evangelho do reino, outra função dos ceifeiros. E a outra função dos ceifeiros, curando as enfermidades e moléstias entre o povo. Cadê as pessoas que estendem as mãos sobre os enfermos e elas são curadas? Aonde estão os ceifeiros que impõem as mãos sobre os endemoniados e eles são libertos, né? Aonde estão aquelas pessoas que se compadecem dos endemoniados? Cadê aquelas pessoas que se compadecem das pessoas enfermas? Cadê as pessoas que sabem que tem pessoas atormentadas por espíritos malignos, mas e se importa, vai até ela, faz ali o que ela pode fazer por aquela pessoa? Tem pessoas que têm medo. Tem pessoas que não têm fé, tem pessoas que não acreditam mais, tem pessoas que querem ver, mas não se coloca na posição para que Deus use esta pessoa. Cadê eu procurando os dons espirituais? Cadê eu buscando os dons espirituais? Cadê eu tendo a unção e a autoridade do Espírito Santo de Deus para expulsar o demônio da vida de alguém? Se você é convidado para expulsar o demônio de alguém, você está preparado? Você está pronto ou você sente medo? Se alguém te chamar para impor as mãos sobre alguém que está enfermo, você vai e intercede por aquela pessoa ou fica com medo? O Senhor está procurando pessoas que sentem compaixão. Certa feita eu estava dentro da igreja. E dentro da igreja, uma irmã me procurou na hora do culto e falou assim: irmã, a minha amiga está tendo uma crise de ansiedade. Falei: não, vamos lá. Aonde ela está? Eu fui até onde ela estava. Irmão, direcionada pelo Espírito Santo de Deus, eu fui lá, dei toda a assistência, fiz tudo o que podia e entreguei nas mãos daquele que tudo pode, porque eu sou limitada, consigo até um certo ponto, mas depois eu entrego nas mãos de Deus, porque milagre, quem faz? Só Deus. Expulsar demônios, quem pode? Só através do nome de Jesus Cristo. Então eu tenho, o poder não está em mim, mas eu tenho que me colocar como uma trabalhadora, como uma ceifeira. Eu tenho que me colocar à disposição. Eu poderia dizer para a irmã: não, irmã, procura o presbítero da igreja, procura, irmão. Não, mas ela me procurou, por que não? Vamos lá, vamos abraçá-la, vamos acalmá-la, vamos pedir a graça de Deus, vamos pedir a ajuda de Deus. E ela começou a ficar, tadinha, bem agitada, e ali com a ajuda do Espírito Santo de Deus, aquela mulher ficou calma, ficou tranquila. Hoje ela me vê, sente gratidão. Por quê? Se compadecer, precisamos nos compadecer uns dos outros. Então vamos lá. Por que é difícil encontrar ceifeiros que expulsem os demônios e que curem as enfermidades? Porque, vamos entender, vamos para Lucas capítulo de número 17, versículo de número 11. Lucas capítulo de número 17, versículo de número 11. Vamos entender. Quando nós chegamos em Lucas capítulo 17, do versículo 11 ao versículo de número 19, vamos ter ali uma noção do porquê que é difícil encontrar ceifeiros para poder, curar as enfermidades. A palavra de Deus vai dizer que em Lucas capítulo 17, do versículo 11 ao versículo 18, Jesus Cristo vai chegar em uma certa aldeia, e nesta certa aldeia tem 10 leprosos. 10. E quando Jesus Cristo chega, esses 10 leprosos, tendo o conhecimento de que Jesus Cristo curava as enfermidades, tendo o conhecimento de que Jesus Cristo era aquele que estava fazendo sinais, prodígios e maravilhas. Irmão, hoje, naquele tempo, Jesus Cristo era conhecido por sentir compaixão, por poder ajudar as pessoas. E hoje, se você precisar de ajuda, você vai procurar quem?
Qual é a primeira pessoa que vem na tua cabeça para você pedir ajuda? Qual é a primeira pessoa que você está numa enfermidade que, por exemplo, a lepra naquele tempo é aquela enfermidade que te deixava afastada, né? De tudo e de todos, isolado de tudo e de todos. Se você está numa enfermidade como a lepra, se você tem a lepra, hoje, no dia de hoje, você procura quem? Você chama quem? Qual é a primeira pessoa que vem na tua cabeça para você? Não, eu tenho que chamar aquela pessoa, porque aquela pessoa vai vir aqui, vai fazer uma oração por mim. Qual é esta pessoa? Qual é este ceifeiro? Qual é esta ceifeira que vai estar à disposição, que você sabe que você vai chamar e essa pessoa vai comparecer na tua casa? Ah, mas é uma enfermidade contagiosa. Qual é a pessoa que você sabe que você chamando, ela vai estar aí na tua casa? Quem é? Você vai ter dificuldades de achar uma pessoa, pode ter certeza. Qual é a pessoa que vem na tua cabeça? Veja que você teve que parar um tempo para poder. Peraí, quem? Quem eu chamaria? Quem eu chamaria? Porque são difíceis. As pessoas, elas têm dificuldade de se compadecer. Às vezes é uma enfermidade contagiosa. A pessoa não vai com medo de ficar enferma. Irmão, o ceifeiro é uma pessoa que independente da enfermidade, ela pode ser contagiosa, ela pode ser o que for. O verdadeiro ceifeiro não se importa em estender a mão, não se importa de ir até onde você está, não se importa, porque é uma pessoa que está cheia do Espírito Santo de Deus, sabe que está ali para um propósito e para o nome do Senhor ser glorificado. Ele não vai com medo de ficar contaminado, ele não vai ficar com medo de pegar a doença, ele vai na autoridade do Espírito Santo de Deus e ora pelo doente. Vou trazer um exemplo. O meu esposo um dia estava no trabalho e tinha um colega de trabalho que o corpo dele encheu de chagas, encheu de feridas, e estas feridas minavam a água, fedia também. Ele começou a ter muita dificuldade, até mesmo no seu relacionamento, por causa dessa enfermidade. Quando o meu esposo ficou sabendo dessa enfermidade, irmão, ele não teve problema nenhum de interceder por esta pessoa. Ele não queria saber se a enfermidade era contagiosa, não. Ele não sabia se... Não, ele orou, se compadeceu, se aproximou, estar junto. 10 leprosos, eles ficaram de longe, com medo, eles ficaram com longe e gritaram e clamaram, Jesus. Eles falavam assim, ó, versículo de número 13, e levantaram a voz dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós, se compadeça de nós. Olha, ninguém pode fazer nada por nós, ninguém pode se aproximar de nós, estamos totalmente afastados da sociedade, da nossa família. Faça alguma coisa por nós, de longe, com medo de alguma coisa. Jesus Cristo, irmão, mesmo de longe, ele não precisou estender a mão, porque a decisão de ficar longe foi dos leprosos. De longe ele clama a Cristo e diz, mestre, Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. E Jesus Cristo, mesmo de longe, e diz, pode ir, vai se mostrar ao sacerdote. Pode ir e se mostrem ao sacerdote. O milagre não aconteceu instantaneamente. A palavra de Deus vai dizer que o milagre acontece no meio do caminho. É no meio do caminho. Eles vão, pela fé, se mostrar ao sacerdote. No meio do caminho, a palavra de Deus diz que eles ficam limpos. E eles dão uma olhadinha, irmão, do nada. A sua pele voltou a estar limpa. A sua pele voltou a estar normal. Irmão, no meio do caminho. A ordem de Jesus é, mostrem-se ao sacerdote, para que vocês possam ter de volta a oportunidade de viver em sociedade. 10 clamaram, mas apenas um voltou para dar graças. Apenas um. 9, perna para quem te quero. No meio do caminho, um samaritano volta para agradecer. Volta para dar glória a Deus. A palavra de Deus diz que este samaritano, quando viu ele limpo, ele dá uma olhada e fala, eu estou curado. Ele se compadeceu de mim. Tenho que agradecê-lo.
aquele homem, antes de querer voltar para a sociedade, voltar para a sua família, ele volta para agradecer aquele que está dando a oportunidade. Ele viu que naquele momento precisava ter Jesus Cristo fazendo parte da sua vida. Por que é difícil encontrar ceifeiros que se compadeçam dos enfermos? Porque muitos querem apenas a cura da enfermidade, mas não querem o dono que cura. Querem ter uma vida com saúde, mas não querem viver uma vida com Cristo. Não querem voltar para agradecê-lo, não querem voltar para retribuir. Por que muitos se desgostam? Porque na sua grande maioria recebem a cura, somem no mundo, somem no mapa, não volta nem para agradecer, pede ajuda da igreja em oração. Muitas das vezes a pessoa está ali à beira da morte com câncer, aí às vezes um parente ou a própria pessoa pede oração, olha, eu preciso de ajuda em oração, eu preciso de uma cura. Deus cura a pessoa, Deus dá oportunidade para a pessoa. Cadê esta pessoa? Depois que ela é curada, cadê que ela volta para querer conhecer Jesus? Cadê que ela volta para se aproximar de Jesus? Se a enfermidade a afastava de Jesus, agora com ela curada, o que impede ela de se aproximar do Mestre? Muitos desanimam no meio do caminho, porque as pessoas recebem a cura, mas não querem viver uma vida com Cristo. Não querem aceitar a Cristo. Querem a cura, mas não querem o dono da cura. Quantas pessoas recebem curas, milagres e não voltam nem sequer para agradecer? Nem voltam para contar o testemunho. Recebe o livramento, recebe a restituição no casamento, recebe a cura, recebe algo, e quando chega o momento de pelo menos agradecer, nem aparece. Aí muitas das vezes os ceifeiros desanimam. Muitas das vezes o ceifeiro, por que eu vou lá orar? Se depois que eu orar a pessoa vai ser curada, ela nem quer saber de Jesus, nem quer saber de uma vida. Aí a pessoa fica curado, em vez de ir para a igreja, querer conhecer a Deus, querer conhecer, viver uma vida para glória. Não, volta para o mundo, continua bebendo, continua farreando, continua tendo os prazeres da carne. Dos 10 leprosos, apenas um voltou. Jesus Cristo dá uma olhadinha e diz: apenas um voltou? Apenas este estrangeiro voltou para agradecer? Então, já que você voltou para agradecer, receba a salvação para a tua alma. Porque Jesus Cristo diz: levanta-te. Agora você pode ir, porque a tua fé salvou você. A tua fé, a fé em quem? Em Jesus Cristo. A fé de que Ele pode curar? Não, a fé que foi muito além disso. A fé deste homem foi muito além do que apenas crer que Jesus Cristo curava as enfermidades, mas é que Ele era muito maior. Ele era muito maior. Ele poderia trazer algo maior. Salvação para a sua alma. O que é maior? A cura do teu corpo ou a cura da tua alma? A cura da alma. Porque a tua alma, ela é eterna, mas o teu corpo vai perecer. Você recebe a cura hoje, mas você não vai fugir da morte. Uma hora tu morre. Uma hora tu vai embora, mas a tua alma vai para onde? Aqueles outros 9 leprosos foram para onde? Não sei. Sumiram no mapa. Nem voltou para agradecer. É o mínimo que se tem que fazer. É o mínimo. Mas por que muitas das vezes? É difícil por causa da ingratidão. Porque as pessoas querem a cura, mas não querem o dono da cura. E isso desanima os ceifeiros.
Mas o Senhor está dizendo, independente da ingratidão, independente de não voltarem para agradecer, independente de não reconhecerem o dono do milagre como filho de Deus, continue se compadecendo. Porque Jesus Cristo em nenhum momento deixou de curar os demais por causa da ingratidão de outras pessoas. Jesus Cristo nunca deixou de curar alguém, porque Ele sabe quem é que vai voltar e quem é que não vai. Jesus Cristo sabe muito bem quem somos. Naquele momento, Jesus Cristo não curou só um, Jesus Cristo curou todos, mesmo sabendo que nem todos voltariam para agradecer. Se um dia alguém te procurar como um ceifeiro para poder interceder, interceda, ore, que esta pessoa veja a glória de Deus, mesmo que ela depois não o reconheça. Mesmo que isso não gere salvação para a sua alma, mas que ela teve a oportunidade de ver a glória de Deus, ela viu que ela teve a oportunidade de receber a compaixão e o amor de Deus, ela sentiu o cuidado, alguém se importou, alguém me ajudou, Jesus quando precisei me ajudou. Ela nunca vai poder dizer, não se compadeceu de mim, não se lembrou de mim. Às vezes queremos lembrar daqueles que se lembram de nós. Queremos fazer algo por alguém que sabemos que vai ter pelo menos um obrigado. Mas Jesus Cristo está te ensinando aqui hoje. Ceifeiros se compadecem, mesmo sabendo que não serão reconhecidos. Oram, mesmo sabendo que esta pessoa nunca vai pisar o pé dentro de uma igreja. Faz com que ela experimente o amor de Deus, a graça. Mas o Senhor está dizendo, ó ceifeiros, continuem se compadecendo, continuem amando, continuem orando, continuem mostrando de que eu sou o amor. Por que que é difícil? Porque nem todos voltam, nem todos querem o milagre, querem que Deus se compadeça, mas quando chega o momento de agradecer, somem, desaparecem. Mas o Senhor Jesus Cristo te diz, continue orando, continue se compadecendo, continue sendo um ceifeiro na minha seara. Por que que é difícil? Porque chegamos no momento, por que que é difícil encontrar ceifeiros para poder orar pelos enfermos e também pelos endemoniados? Porque Jesus Cristo, Ele andava pelas cidades expulsando os demônios, curando as enfermidades, libertando as almas oprimidas, trazendo o conhecimento do Evangelho, mesmo quando muitos não reconheciam, mesmo quando muitos, em vez de reconhecer, queriam matá-lo. Ele não deixou de ensinar. Jesus deixou de ensinar nas sinagogas? Não. Jesus Cristo deixou de pregar o Evangelho? Não. Jesus Cristo deixou de curar os enfermos? Não. Jesus Cristo deixou de expulsar os demônios? Também não. Outro fator que faz com que os ceifeiros aí, seja difícil ser um ceifeiro, está em Mateus capítulo 17, versículo 14. Vamos para Mateus capítulo 17, versículo de número 14. Bora lá. Uma é por causa da ingratidão. As pessoas não querem agradecer, voltar, ou pelo menos para conhecer, se aproximar de Jesus.
Porque eles estavam distantes. Quando eles estavam leprosos, tudo bem. Não se aproximou porque estava leproso. Agora está curado. Qual é a desculpa de não se aproximar? Qual é a desculpa de não querer conhecer? Qual é a desculpa de não voltar para agradecer? Qual é a desculpa? Porque a desculpa muitas das vezes é a enfermidade. Eu não estou indo para a igreja por causa da enfermidade. Eu não conheço Jesus Cristo. Eu não vou lá ouvir a palavra por causa da enfermidade. Não. Agora o problema era a enfermidade, agora está curado. Agora qual é o problema? Nenhum, né? Mas vamos lá. Mateus capítulo 17, versículo de número 14. Quando nós chegamos no versículo 14 do capítulo 17 de Mateus, do 14 ao 23, vamos ter um momento em que Jesus Cristo vai dar aqui para nós uma noção do porquê que é difícil você se colocar à disposição para curar e expulsar demônios. Neste caso, a palavra de Deus vai dizer que chegou um homem implorando por misericórdia, pedindo misericórdia, porque o seu filho estava totalmente, lunático. A palavra de Deus diz, tem misericórdia de mim, versículo de número 15, vou ler o 14. E quando chegaram, a multidão aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo, Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático, sofre muito, pois muitas das vezes cai no fogo, muitas das vezes na água, e trouxe aos seus discípulos e não puderam curá-lo. Jesus respondendo disse, ó geração incrédula, perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. A primeira lição que nós aprendemos aqui é porque a gente não tem fé. É porque a gente não acredita. Jesus Cristo mesmo diz, ó geração incrédula, ó geração que não acredita, ó geração que não tem fé, até quando estarei eu convosco? Por que muitas das vezes é difícil achar ser filhos? Porque é onde está a tua fé. Você ainda crê que através de Jesus Cristo os demônios são expulsos? Você ainda acredita que através do nome de Jesus Cristo os enfermos são curados, né? Às vezes a gente canta aquele hino tão bonito. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, né? Mas aí, quando o problema alcança a família, eu não lembro do nome de Jesus. Quando o problema alcança a minha saúde, eu não lembro do nome de Jesus. Quando está alguém endemoniado, eu não lembro do nome de Jesus. O Senhor está dizendo, ó geração incrédula, até quando? Até quando vocês vão viver sem crer? Até quando vocês vão viver sem acreditar? Então, primeiro, geração incrédula. Então Jesus Cristo falou, traz o menino aqui. Quando trouxe o menino, Jesus repreendeu o demônio, porque Jesus Cristo tinha o discernimento. Quem tem fé, quem acredita, está cheio do Espírito Santo de Deus, porque a fé nada mais é do que um dom. É um dom que vem de Deus. O Espírito Santo de Deus agindo em ti, você terá o quê? O discernimento. O discernimento. De quê? O que é demônio e o que é enfermidade. Você vai ter o discernimento. Mas para isso, eu tenho que estar cheio do Espírito Santo de Deus. Para mim estar cheio do Espírito Santo de Deus, eu tenho que buscar. Para mim ser alcançado com dons espirituais, eu tenho que buscar. Jesus Cristo constantemente orando, Jesus Cristo constantemente jejuando. Jesus Cristo ia jejuar na hora que o pedido vinha, tem um endemoniado lá, eu preciso que o irmão vá lá. Então, não, Jesus Cristo já fazia isso antes. Jesus Cristo já estava preparado antes. Não esperava o momento acontecer para ele jejuar. Não esperava alguém ficar doente para ele jejuar 1 ou 2 dias para depois ir lá. Não, Jesus Cristo já estava preparado. Ele fazia isso constantemente. Jesus Cristo não esperava o problema aparecer para ir jejuar. Jesus Cristo não esperava o demônio manifestar para ir jejuar. Não, Jesus Cristo fazia isso antes mesmo do problema aparecer.
Mas às vezes eu quero jejuar quando o endemoniado aparece. Aí eu vou orar quando o enfermo aparece. Não, você tem que ter uma vida de oração. Você tem que ter uma vida de consagração. Eu tenho que ter uma vida de oração. Eu tenho que ter uma vida de consagração. Caso contrário, irmão, você vai ser pego desprevenido. Levaram o menino para os discípulos, mas os discípulos não conseguiram fazer nada pelo menino. O menino continuou do mesmo jeito. Depois que Jesus Cristo vem, e expulsa o demônio, porque Jesus Cristo tinha o conhecimento. Jesus Cristo tinha o conhecimento. Por causa do Espírito Santo de Deus ativo na sua vida. Os discípulos procuram Jesus depois e falam: Jesus, por que nós não conseguimos expulsar? Por que nós oramos em teu nome? Nós fizemos certinho, do jeitinho que o Senhor nos ensinou. Por que nós não conseguimos? Aí Jesus Cristo explica, versículo. E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Como é que está a tua fé? Ainda há fé? Ainda tem fé? A fé está pequenininha? O Senhor está dizendo: ore um pouco mais, jejue um pouco mais, consagre um pouco mais, busque um pouco mais. Mas você vai buscar só no momento que o negócio apertar? Não. Se uma pessoa bate na tua porta, com a pessoa endemoniada para você orar, você vai dar tempo de jejuar? Você vai olhar para a pessoa e falar assim: não, espera um pouquinho aí que eu vou jejuar, espera um pouquinho aí que eu vou orar, e depois eu vou ir. Jesus Cristo estava pronto. Jesus Cristo estava trazendo um exemplo. Você tem que ter fé. E para que você tenha fé, você tem que ter uma vida de constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Eu tenho que orar mais. Eu tenho que jejuar mais. Eu tenho que viver uma vida. Na hora que o Espírito Santo falou assim: tá precisando orar, vai orar. Na hora que o Espírito Santo falou assim: jejuar, vai jejuar. Mas e a luta que é para jejuar? Eu sei que não é fácil. Eu sei que é difícil. Eu sei que chega momento que o Espírito Santo fala jejua e você não tem força de abrir mão do cafezinho. Eu sei que na hora que o Espírito Santo de Deus fala ora, você olha assim para todos os lados, tá tudo bem. Mas os problemas vão aparecer aí, ceifeiro, quando você menos esperar. E eu tenho que estar pronta. Eu tenho que estar pronta. Alguém bateu na minha porta, ceifeiro tem que estar pronto. Alguém bateu na minha porta, ceifeira tem que estar pronta. Eu tenho que viver uma vida de oração. Eu não vivo orando porque eu tenho problema. Eu tenho que viver orando para que eu seja cheia do Espírito Santo de Deus. Ceifeiros têm que estar prontos, à disposição. Jesus Cristo estava pronto. Quando foi que Jesus Cristo, alguém procurou ele para curar? Alguém procurou ele para poder expulsar o demônio e ele não estava pronto? Sempre pronto. Mas e eu e você? Acha que tem que estar pronto quando o problema aparece? E aí? O Senhor nos traz aqui nesta manhã para dizer: estou precisando de ceifeiros na seara para impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Eu estou precisando de ceifeiros para expulsar os demônios. Mas o Senhor está dizendo: estou tendo dificuldade de ter ceifeiros na obra. Por quê? Por causa da ingratidão. Porque muitas das vezes as pessoas querem o milagre, mas não querem o dono do milagre. Aí você desanima. Aí você fica chateado, desanimado, porque você faz, acontece, Deus opera o milagre e a pessoa nem dá as caras para dizer: obrigado pelas orações, viu? Por que está difícil de encontrar ceifeiros para impor as mãos sobre os enfermos e serem curados e os demônios serem expulsos? Porque não tem fé, por causa da pequena fé.
Com a sua fé pitititica, você não vai conseguir expulsar um demônio. Com a sua fé pitititica, você não vai conseguir expulsar aí uma enfermidade. Com a fé pequenininha, você não vai ter discernimento o que é uma enfermidade comum, o que é casta de demônios. Você não vai ter, não vai conseguir identificar se o que a pessoa está passando é um momento de prova ou se é um momento realmente para Deus operar um milagre. Porque Jesus Cristo sabia. Jesus Cristo sabia quando era algo que era fruto do pecado. Jesus Cristo sabia quando era uma enfermidade. Jesus Cristo sabia quando era demônio. Por quê? Tinha vida com Deus, vida com Deus. Sempre quando Jesus Cristo tinha oportunidade, estava orando. Sempre quando Jesus Cristo tinha oportunidade, estava ali jejuando. Sempre quando... Irmão, eu preciso estar pronto. Quando é que eu vou entender isso? Que eu preciso estar pronto, até mesmo para expulsar demônios dentro de casa. Dentro da sua própria casa. Quantos crentes poderiam ser grandes ceifeiros, mas fica dependendo. Ah, não, o Senhor está dizendo, eu preciso de ceifeiros, trabalhadores à disposição. Que quando alguém estiver passando uma necessidade, a pessoa já saber quem procurar, a pessoa já saber. Todas as vezes que as pessoas estavam perto, sabiam que poderiam procurar Jesus, porque sabiam que Jesus Cristo daria jeito. Se alguém procurar você, alguém vai lembrar de você como ceifeiro. Alguém vai lembrar de você como ceifeira. O Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui, eu preciso de ceifeiros, independente da ingratidão das pessoas, independente da pessoa me aceitar ou não, independente da pessoa viver uma vida comigo ou não, eu vou continuar curando. E muitas das vezes você não entende por que Deus cura. Muitas das vezes você não entende por que Deus alcança alguém que nem serve a Deus com a cura, é porque Ele se compadece. E independente da pessoa segui-lo ou não, servi-lo ou não, agradecendo-o ou não, Ele continua fazendo. Muitas pessoas recebem a cura e atribuem a cura aos homens, mas Ele continua curando. Muitas pessoas recebem a cura e atribuem a cura às imagens, mas Ele continua curando. Porque Ele não consegue deixar de se compadecer. E você se coloque à disposição. E eu devo me colocar à disposição. Buscar os dons espirituais. Quem busca o dom de cura, quem busca o dom de discernimento de espírito, quem é que busca o dom da fé? Quem é que dobra o joelho e fala, Pai, me alcance com o dom da fé? Eu quero ter fé. Eu quero ter fé para te servir. Eu quero ter fé para pregar. Eu quero ter fé para pôr as mãos sobre os enfermos e curar. Eu quero ter fé. Senhor, por que a gente não conseguiu? Por causa da vossa pequena fé. Por que não está acontecendo tantos milagres? Ainda acontece? Ainda acontece. Mas por que não acontece tanto? Por causa da nossa pequena fé. Por causa dos poucos ceifeiros que estão constantemente pedindo a Deus, Pai, me dê dons espirituais, Pai, me dê o dom da fé, Pai, me dê o dom da cura, Pai, me dê o dom, me dê o dom, me dê o dom, eu quero o dom, me dê o dom, para que eu possa alcançar as vidas, para que eu possa me compadecer das vidas, para que eles possam ver a glória de Deus, independente de te servir ou não, que eles possam ver a tua glória, e que eu possa continuar sendo ceifeiro. O Senhor está precisando de ceifeiros para a seara. Ceifeiros estes que buscam os dons espirituais para se compadecer de vidas, para estender as mãos a um necessitado. Você acha que estender a mão para um necessitado é só ajudar com o que comer, é só ajudar com o que vestir? Não, se compadecer dos necessitados é se compadecer daquela pessoa que está atormentada por espíritos malignos, é aquela pessoa que está acamada já não sei faz quanto tempo e ninguém bota a mão, as pessoas não lembram de alguém, de um ceifeiro.
Não, eu vou chamar porque eu sei que lá tem um homem e uma mulher de Deus. Não, eu vou levar para Jesus. É o que eles faziam. Eu vou levar para Jesus porque eu sei que Jesus tem solução. Eu vou levar para Jesus porque Jesus... Eu levei para os discípulos, não rolou, mas eu vou levar para Jesus. Eu vou levar para Jesus. Um verdadeiro filho de Deus, uma verdadeira filha de Deus. Que não tem medo das enfermidades. Não, eu não vou lá porque se eu for lá eu vou ficar enfermo também. Eu não vou lá porque a enfermidade é contagiosa. Eu não vou entrar naquela CTI. Eu não vou entrar naquela UTI. Eu não vou entrar. Irmão, um dia Deus me deu. Eu fiquei tão feliz. Deus me deu a oportunidade de entrar numa UTI. Não sei se é CTI ou UTI. Onde ficavam as criancinhas. Os bebezinhos. Deus me deu a oportunidade de ir lá. Junto com uma companheira. Quando eu cheguei naquele lugar, eu pude naquele momento, eu não sabia quais eram as regras, então eu visitei a criança específica. Eu visitei uma criança específica. E quando nós chegamos ali, eu e a minha companheira, nós cantamos um hino. Nós trouxemos algo da parte de Deus para aquela criança. E ali cantei baixinho, porque eu não sabia quais eram as regras. Então cantei baixinho para aquela criança. Fizemos uma oração por aquela criança. E fizemos ali o que Deus nos orientou a fazer. Porque quando você está em uma situação como essa, é o Espírito Santo de Deus que te guia. Porque não é nós. A gente só precisa estar à disposição. Então é o Espírito Santo que guia. É o Espírito Santo que conduz. É o Espírito Santo que fala, faz isso. É o Espírito Santo que Deus faça aquilo. Vamos lá, é o Espírito Santo. E na hora que nós oramos por aquela criança, o Espírito Santo nos deu a certeza de que aquela criança estava ali, irmão, desenganada pela medicina. Pela medicina, aquela criança não saía daquela CTI. Mas o Espírito Santo diz, não vai sair. Vai sair porque eu vou tirar. Eu vou tirar essa criança daqui. Quando nós terminamos de fazer aquele trabalho para aquela criança, nós saímos. Na hora que nós saímos, as enfermeiras voltou e falou assim, será que vocês também não podem orar pelas outras crianças? Será que vocês não podem voltar e fazer isso por todas? A gente sentiu que vocês são diferentes. Eu falei, claro. Voltamos lá. Eu de um lado, a minha companheira do outro, orando e cantando. Eu sinceramente não sei o que aconteceu com as demais crianças. Eu não sei. Mas eu cheguei perto de uma recém-nascida. E enquanto fazíamos o que o Espírito Santo de Deus nos orientou a fazer, aquela criança olhava para mim e sorria. Uma bebê. E quando nós viemos embora, aquela criança que nós tínhamos o contato e a informação, ela saiu, está com saúde, está em casa. Pergunta se esta pessoa compareceu na igreja para contar o testemunho. Não. Pergunta se aquela pessoa entrou em contato para poder agradecer a Jesus. É agradecer a Jesus, não é nós, porque nós não fizemos nada. Mas eu fiquei sabendo por causa da parente da pessoa. Mas vou deixar de fazer? Não. Vou deixar de continuar orando? Não. A criança foi curada? Foi para a glória de Deus. Deus fez, Deus operou, Ele cumpriu o que disse. Amém. Se a pessoa vai servir a Deus ou não, se a pessoa vai fazer esta criança ter o conhecimento que Jesus Cristo a curou, eu não sei. Mas que Jesus Cristo fez, Deus fez. Tá certo? Deus é bom. A misericórdia dele dura para sempre. Hoje, o Senhor quer que você entenda de que ser ceifeiro não é fácil, porque você vai orar e a pessoa nem vai voltar para agradecer nada. O Senhor está dizendo, eu preciso de ceifeiros, independente das pessoas voltarem para agradecer ou não, independente das pessoas crerem em mim ou não, eu não vou deixar de me compadecer.
Às vezes Deus cura pessoas que nem têm vida com Deus. Não tem problema. Ele vai continuar curando, ele vai continuar mostrando para as pessoas que ele se compadece, que ele ama. E eu e você não podemos deixar de sermos ceifeiros. Vamos buscar os dons espirituais, vamos orar um pouco mais, vamos jejuar um pouco mais. Não vamos só orar quando o negócio apertar, vamos orar constantemente. Não vamos jejuar só quando o negócio apertar, vamos jejuar constantemente. Constantemente, para que alguém veja em nós a diferença, ao ponto de dizer, é um ceifeiro, é uma ceifeira, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Veja que Jesus Cristo não estava ali com seu corpo glorificado, ele estava ali como homem, mas as pessoas enxergavam nele algo diferente, alguém que eles podiam contar, alguém que eles podiam recorrer. Estou precisando de ajuda, me socorre. Sabia que ali encontraria refúgio, sabia que encontraria cura, sabia que encontraria libertação, sabia. Que adianta eu andar com Cristo, que adianta eu estar e eu não conseguir fazer nada. Não, eu preciso estar com Jesus e me colocar à disposição para trabalhar no reino. Peça dons espirituais. Hoje fala, Senhor, eu preciso de dons espirituais, eu quero o dom da fé, para que eu, Pai, eu creia ao ponto, Pai, dos milagres acontecerem. Pai, eu quero o dom da fé, eu quero o dom do discernimento de espíritos, eu quero, Pai, eu quero dons espirituais. Dá-me o dom da cura, dá-me o dom da cura, me dê, para que as pessoas tenham aonde procurar ajuda. Às vezes a medicina não pode, mas Jesus Cristo pode. Às vezes a psiquiatria não pode, mas Jesus Cristo pode. Às vezes a psicologia não pode, mas Jesus Cristo pode. A medicina tem uma limitação, mas Jesus não tem limites. Que Deus abençoe você. O Senhor te convida para ser um ceifeiro, uma ceifeira. E não vamos ficar colocando desculpa, irmã, eu deixei de orar, eu deixei de fazer, porque os povos é ingrato, a gente ora, depois eles não vão para a igreja, eles ficam vivendo uma vida de pecado. O problema é deles, é a escolha deles, mas faça a tua parte. Não deixe de compadecer, não deixe de orar, não deixe de clamar, não deixe de ter fé. Continue tendo fé, continue estendendo as mãos sobre os enfermos e sendo curados, continue expulsando os demônios e eles sendo expulsos em nome de Jesus, continue tendo discernimento do Espírito. Eu preciso ter discernimento do Espírito. Às vezes tem pessoas que vai estar enferma, mas ela está enferma para um propósito. Por exemplo, iria alguém adiantar ir lá orar por Jó? Não. Por quê? Era um propósito. Tinha um propósito para ser atingido. Por que ninguém falava, vamos orar por Jó para que Jó seja curado? Porque tinha um propósito. Tem enfermidades que são propósitos. Veja, ele ficou chagoso, irmão, de uma chaga maligna, da cabeça aos pés, dos pés à cabeça. O anjo podia chegar, pôr a mão, não ia, porque tinha um processo, e eu tenho que ter esse discernimento do Espírito. Discernimento do Espírito para entender o âmbito espiritual. Quando Deus fala assim, é para minha glória, não é para minha glória, você vai entender. Quando Lázaro morre, por que Jesus Cristo não vai lá no momento da enfermidade para curar ele na hora da enfermidade? Porque tinha propósito para a morte. O bichinho tinha que ficar morto 4 dias, porque depois de 4 dias o milagre seria maior. E quando Jesus Cristo ressuscitasse ao 3º dia, as pessoas acreditariam, porque se ele ressuscitou uma pessoa depois de 4 dias, 3 dias para ele é fácil. Tem propósito. Discernimento do Espírito. É muito importante você ter isso. Porque Jesus Cristo tinha o discernimento. Jesus Cristo tinha discernimento ao ponto de uma certa vez os discípulos, Senhor, aquela pessoa ali está daquele jeito lá por causa do pecado dos pais. Aí Jesus falou assim, não, nenhum nem outro. Nem sempre é. Nem sempre é, não é. Nada a ver. Tem uns que é para a glória de Deus, tem uns que não é, tem uns que é da vida mesmo, para trazer no ensino, tem um propósito, tem um objetivo. Tem pessoas que estão aleijadas
E nunca vai andar, mas vai ser fiel ao Senhor até o fim, mesmo sem andar. E isso será testemunho para muitos. Porque tem gente que acha que testemunho é só a pessoa levantar e começar a andar. Testemunho lindo é uma pessoa numa cadeira de roda, não perder um culto, dando glória, misturado com aleluia, pregando a palavra de Deus. E ainda através da vida dele, Deus operando sinais, prodígios, maravilhas. Tem que ter discernimento. Eu mesmo conheci uma jovem fiel, crente, temente a Deus, na cadeira de rodas, mas cantando nos jovens, dando uma lição para um monte de gente que anda, tem a perna boa e não vai para a igreja. Tem propósito. Então, quando você tem o discernimento do Espírito, você sabe quando é demônio, sabe quando tem propósito, sabe quando não tem, sabe quando é para a glória de Deus, quando não é. Você tem o discernimento. Que Deus abençoe a cada um de nós. E que o Espírito Santo de Deus nos desperte. Porque o Senhor está dizendo, a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. São poucos os que querem se compadecer. São poucos os que têm compaixão. Desperta. Porque o Senhor precisa de ceifeiros na seara. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua casa. Chegamos para o fim do devocional diário de hoje. Chegamos então para o momento da intercessão. O momento da oração. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, graças te damos pela oportunidade de ter o conhecimento da Tua palavra. Pai, nesta manhã nós queremos pedir, Pai, eu quero pedir a Ti, que o Senhor me ajude a ser uma ceifeira, que eu possa orar um pouco mais, que eu jejue mais, para que eu possa ser alcançado com os dons espirituais, para que as pessoas tenham a quem recorrer, e que através da minha vida elas reconheçam e conheçam a Ti. E mesmo que não reconhecerem, não quiserem conhecer a Ti, que eu continue me compadecendo da mesma forma que o Senhor continuou se compadecendo de todos aqueles que Deus permitiu chegar até o Senhor. Eu amo, Senhor, eu amo a Tua palavra e me ajude a vivê-la na sua totalidade. O Senhor é bom e a misericórdia do Senhor, ela dura para sempre. Digno de honra, digno de glória, digno de louvor, digno de adoração. Da mesma forma que eu compreendi a Tua palavra, da mesma forma, Senhor, que eu recebi a Tua palavra, os meus irmãos que me acompanham, que possam também receber e guardar a Sua palavra dentro dos corações. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo eu te peço, Pai, toda honra e toda glória seja dada a Ti. Quero pedir uma bênção especial sobre a vida de cada um dos meus irmãos que me acompanharam nesta live no dia de hoje. Os irmãos que me acompanharam do início ao fim. Aqueles que ficaram só um pouquinho. Aqueles que viram até o final. Aqueles que ainda vão ver a live. Aqueles que nem vão ver a live, mas serão alcançados pelo conhecimento da Tua palavra por algum ceifeiro que está à disposição. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, seja conosco. Nos traga um despertamento, um avivamento. Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, intercedo por cada pedido de oração a mim feito. Todos os pedidos de oração feito a mim ao vivo. Todos os pedidos de oração a mim feito no particular, pessoalmente. Aqueles que eu me coloquei à disposição para a intercessão. Vai trazendo vitória, supra as suas necessidades. Faça o que eu não posso fazer. Entra onde eu não posso entrar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abre a porta que eu não posso abrir. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo eu te peço. E já por fé quero agradecê-lo, crendo na providência de Deus, crendo no agir de Deus, crendo na resposta do Pai. Eu creio em Ti. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, peço uma bênção especial sobre a vida de cada um de nós. Traga-nos um dia de paz, um dia de alegria, na companhia maravilhosa do Teu Espírito Santo. E que hoje o Senhor encontre em nós ceifeiros à disposição. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço e já por fé quero agradecê-lo.
Somente quem entendeu que o Senhor te convida aqui hoje para ser um ceifeiro, ceifeiro este que está à disposição do Mestre para impor as mãos sobre os enfermos e serem curados, ceifeiros este que tem fé, a fé grande em Cristo Jesus, ceifeiros estes que também expulsam os demônios, ceifeiros estes que estão em constante jejum e oração, para que eles possam, para que as pessoas tenham para quem recorrer. Se você entendeu, levante a tua mão e confirme com amém. Amém está entregue em nome do Senhor Jesus. Eu não vou entrar mais ao vivo pelo YouTube, irmão, porque é constrangedor, né? Eu entrei, mas caiu de novo. Então eu não vou entrar mais. Eu não vou entrar mais pelo YouTube, pelo outro celular, porque é chato, né? Você começa e fica caindo. Então, aos irmãos do YouTube, vou deixar aqui um recadinho importante. Eu não vou entrar mais ao vivo até Deus me preparar um outro aparelho, amém? Porque eu entro nesse daqui, ele fica caindo e não é legal, né? Então, eu vão orando aí por mim para que Deus prepare um outro aparelho. Acredito que esse celular já perdeu a configuração, acredito, não sei. Mas não quer mais funcionar direitinho lá, então eu não vou entrar não, mas depois eu vou compartilhar sempre a live com os irmãos no YouTube, no Facebook também, tá bom? Que Deus abençoe, gratidão a Deus pela vida de cada um dos irmãos que nos acompanharam na live de hoje, que Deus nos dê um dia de paz, um dia de alegria e que Ele encontre nós ceifeiros cheios de fé, ceifeiros que oram, ceifeiros que jejuam, ceifeiros que pedem os dons espirituais, ceifeiros que estão à disposição aí do reino de Deus para expulsar os demônios e curar as enfermidades, se compadecer, independente quem seja. Eu não posso orar só para quem é crente, não. Eu tenho que orar para todo mundo, para quem é crente, para quem é macumbeiro, para quem é espírita, para quem não é crente, é para quem quer que for, irmão. Vamos orar, vamos manifestar a glória de Deus nessa terra. Se quiserem agradecer, bem, se não quiserem voltar para agradecer, amém também, não tem problema. O importante é a gente estar à disposição do reino. Deus abençoe, um grande abraço. Amanhã, se Deus nos permitir, se Deus não me levar, se Deus não vier buscar a igreja e se Deus disser que sim, estaremos juntos amanhã neste mesmo canal, neste mesmo horário, para a glória de Deus, aprendendo o último dia da semana, né? Aqui que a gente faz de segunda a sexta-feira com o tema ceifeiros. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Beijo, povo lindo do meu coração. Vocês são bênçãos.